Olá meninos, bom dia. Dessa vez de um jeito diferente, né? Mas continuando aqui no Classroom com vocês e sempre com vocês, correto? Bom, vamos dar continuidade ao assunto que a gente estava falando. A gente está falando de independência do Brasil, né? Nós vimos já os movimentos como Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, que é o termo mais correto, Conjuração Baiana. Falei da vinda da família real para o Brasil e a importância disso para o processo de independência do Brasil, pois quando Dom João VI chega aqui, ele toma medidas que transformam o Brasil num país independente, certo? O Brasil, por exemplo, torna-se um país muito mais livre na questão comercial. A gente tem a abertura dos portos, a gente tem o Tratado de Comércio e Aliança de 1810. Além disso, nas questões culturais, como trazer uma biblioteca real, a criação de uma imprensa nacional, a permissão de se criar indústrias no Brasil, a vinda da missão artística francesa para o nosso país. E ao final, em 1815, quando ele deveria voltar a Portugal, ele simplesmente declara o Brasil Reino Unido a Portugal, tirando o Brasil da categoria de colônia e estabelecendo ele como um reino. E a partir daí, a sede desse reino seria o Rio de Janeiro, como nós vimos. Bom, Portugal não gostou nada dessa atitude, bastante magoado, chateado, porque Portugal vai perder importância nesse contexto, porque a capital desse império tornou-se o Rio de Janeiro, não é mais Lisboa, e digamos que a burguesia, a classe rica de Portugal, se sentia traída e muitas vezes também se sentia com problemas econômicos, no fato de que os produtos não ficam mais em Portugal, e sim no Brasil. Os impostos convergem para o Brasil e não mais para Portugal. Isso transforma o Estado num Estado mais pobre, num Estado mais simples, onde ele não arrecada mais tanto. E aí, em 1820, tomando uma atitude, a elite portuguesa decide fazer a Revolução Liberal do Porto. Bom, o nome já diz liberal, de tendências iluministas. E aí, quando a gente fala de tendências iluministas, eles pensam, a Revolução Liberal do Porto pensa em criar um novo Estado português. E esse novo Estado seria uma monarquia constitucional. Tanto que em 1820, os portugueses criam o que se chamam de as Cortes Gerais Extraordinárias. Nada mais era do que uma Assembleia Constituinte. E para que serve uma Assembleia Constituinte? Para construir, para arquitetar uma nova Constituição para o país. Bom, essa nova Constituição estaria estabelecido o seguinte: Dom João, ou retornando ou não, aqui seria uma monarquia constitucional. Portugal seria uma monarquia constitucional. Não existiria mais absolutismo nesse país. Essa era a ideia da nova Constituição estabelecida pela Revolução Liberal do Porto. E ameaçaram Dom João. Se você não vier, a gente coloca outro indivíduo aqui sem o menor problema. Dom João, temendo perder o seu elo na Europa, ele decide voltar. E quando ele volta, ele deixa o seu filho aqui, com medo de que o Brasil se tornasse um país extremamente independente. E sem nenhum, como é que pode se dizer, sem ninguém para cuidar, uma coisa meio anárquica, livre demais. E não era bom isso na visão de Dom João VI. Então ele deixa aqui seu filho Dom Pedro I. Bom, o caso é interessante demais. Quando Dom Pedro I fica e Dom João chega em Portugal, os portugueses falam assim: tá, cadê seu filho? Aí Dom João, ora pois, ficaste no Brasil, opa. Por quê? Porque era necessário. As cortes portuguesas não gostaram muito dessa ideia. Por quê? A galera que estava fazendo a Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal, queria fazer com que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Olha só, olha como é que as coisas ficam para a família real. A família real
portuguesa, perde o absolutismo em Portugal e, além do mais, é obrigada a acatar que se retome uma colônia no Brasil. Galera, os brasileiros estavam morrendo de medo disso. E eles começaram a usar a figura de Dom Pedro I. Usavam Dom Pedro I como protetor dos brasileiros. E isso eles faziam utilizando do ego de Dom Pedro I, utilizando-se da visão de ser, digamos, um indivíduo extremamente importante e demonstrando essa importância dele para o Brasil. E aí Dom Pedro I começou a meio que defender, digamos assim, os brasileiros na luta contra as medidas que vinham de Portugal. Por exemplo, aqui no Brasil existiam umas coisas como a lei do cumpra-se. O que era isso? Isso é uma coisa estabelecida por Dom Pedro I. Chegava uma ordem de Portugal para o Brasil. Dom Pedro falava assim, ó, essa lei é para cumprir. Chegava uma ordem de Portugal, do Brasil, que ele não concordasse, que ferisse, por exemplo, o Brasil, não é para cumprir. Vamos dar exemplos? Simples. Uma lei assim, ó, a partir de agora, o Brasil é obrigado a aumentar em 38% a quantidade de impostos sobre o açúcar. Essa lei ia prejudicar os brasileiros. Ia aumentar a quantidade de impostos sobre o açúcar deles. Eles iam ganhar menos. Então, as elites brasileiras pressionavam Dom Pedro I. E aí, exigiam que ele tomasse uma medida. Ele falava assim, ó, essa lei não é para ser cumprida. Aí, mas vamos lá, uma lei de Portugal, por exemplo, a lei portuguesa estabelece que num mês só é permitido que 5 navios ingleses aportem no Brasil. Ok, essa lei pode ser cumprida. Ou seja, Dom Pedro I começou um jogo de defender os brasileiros. E ele começa a ficar muito pressionado. Em 1822, é um grande exemplo disso. Em fevereiro de 1822, janeiro de 1822, surge um dos dias mais importantes para a nossa independência, Dia do Fico. Galera, olha só, janeiro de 1822, a nossa independência é em setembro de 1822. Está muito perto, está muito perto. O que foi o Dia do Fico? Dom Pedro I sistematicamente recebia cartas de Portugal ordenando que ele voltasse. E os brasileiros falavam, não volta, Dom Pedro. É importante a sua presença aqui, porque você é defensor dos brasileiros. Você é o defensor da nossa nação. Essa era a ideia dos brasileiros. E aí, quando um pouco antes do Dia do Fico, Dom Pedro I estava inclinado a ir embora para Portugal. Não, vou embora para Portugal, chega, não aguento mais essa encheção de saco, essa pressão, é melhor eu voltar para Portugal. José Bonifácio, um político paulista extremamente inteligente, resolveu fazer um abaixo-assinado que contou com milhares de assinaturas. E todas elas pedindo para que Dom Pedro I não fosse embora e ficasse aqui. E em janeiro de 1822, ele fala assim, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. O Dia do Fico é muito bom para a gente. Por quê? A partir daí, as elites brasileiras pensaram, bom, Dom Pedro I é nosso. E aí começaram a articular para tentar ganhar apoio para que Dom Pedro I fizesse a independência do Brasil. Porque tinha muita gente aqui no Brasil que pensava em não ficar independente. Alguns estados, alguns locais no Brasil, principalmente a parte norte, era muito dependente de Portugal e não queria a separação. Alguns grupos de alguns estados, como São Paulo, outras regiões, também tinham problemas em aceitar essa independência. Por quê? Porque Portugal era rentável. Vamos pensar aqui. O norte tinha muito fumo e tinha muito algodão. Portugal comprava isso direto, comprava muito, porque tinham acordos com a Inglaterra. E quem fazia roupas era a Inglaterra. Quem tinha grande indústria fabril do mundo era a Inglaterra. Então,
havia um lucro muito grande com esse comércio com os portugueses. E se declara a independência, eu perco esse lucro? Então muitos locais não pensavam em perder isso e lutavam contra a independência do Brasil. Então Dom Pedro I começou a andar pelo Brasil, conversando com indivíduos, falando assim, ó, se tu apoiar a minha independência, você pode ter certeza que eu vou te dar alguma coisa, a gente pode beneficiar isso, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, criando um acordo político. Um dia, voltando de São Paulo, justamente procurando apoio político, passando pelo Riacho do Ipiranga, ele recebe uma carta. E essa carta dizia assim, ó, Pedrinho, volta agora. Dom Pedro I, nesse momento, aquela cena lá daquele quadro do Pedro Américo, até colocar aí para vocês, essa cena aí, ela não tem nada a ver com a realidade, tá? Dom Pedro I estava montado num jegue, eles estavam de jegue. Não há nenhum animal, quando o cavalo não anda em território brasileiro, ele é muito acidentado, o cavalo com aquelas patonas correndo, né, vai cair, não dá certo. Os bichos no jeguinho, que ele é mais curtinho, né, ele consegue subir, descer morro, subir ladeira, aquele negócio todo. Mas é emblemático, ele parou no Riacho do Ipiranga e disse a seguinte frase, não tem mais jeito, é necessário se livrar das amarras de Portugal. Usava um chapéu que tinham penas da cor da realeza portuguesa. Arrancou do chapéu e jogou no chão. Esse ato é simbólico. Ele está tirando a influência portuguesa dele. José de Bonifácio falou para ele, como eu falei, ele mexia muito com o ego de Dom Pedro I. Falou assim para ele, Dom Pedro, é o momento, ou o senhor é imperador do Brasil, ou o senhor é controlado pela elite portuguesa. Dom Pedro I optou por ser imperador do Brasil. E aí começa o governo de Dom Pedro I. Governo extremamente complicado. Extremamente complicado. Por quê? Dom Pedro I, quando ele inicia o seu governo, a gente percebe que muita coisa não muda. A independência do Brasil é muito parecida com a independência da América Espanhola nesse sentido. É uma independência política. Não é uma independência como a do Haiti, que teve luta, aquele negócio todo. Luta não, desculpa. Que tem uma relação com escravidão, onde a liberdade de um país se torna liberdade social. Pouquíssimas coisas mudaram no Brasil. Mudou-se uma questão política, tá? Mas que Dom Pedro I vai ter muito trabalho, tá? Dom Pedro I vai ter um reinado que ele vai ter dificuldade de mantê-lo. Primeiro, eu tenho grupos que não querem independência, como eu falei para vocês. E esses grupos vão lutar contra Dom Pedro I. Ou seja, no Brasil teve guerra pela independência. Uma grande figura que existiu na história foi uma mulher conhecida como Maria Quitéria. Maria Quitéria foi uma mulher que lutou pela independência do Brasil. Ela primeiro usou o uniforme do seu irmão e depois ela passou a usar o uniforme dela mesma com uma saia linda, maravilhosa, demonstrando que quem estava matando aqueles portugueses ou aqueles inconfidentes, assim por dizer, era uma mulher. Essa senhora, Maria Quitéria, ela foi condecorada no Brasil como uma heroína, tá? Muitos alunos falam para mim que é a Mulan brasileira, talvez a Joana d'Arc brasileira, Mulan brasileira, cabe, funciona legal. E outra coisa, galera, Dom Pedro I vai ter muito problema econômico, muito problema econômico. Por quê? Cara, primeira coisa que o pai dele fez, quando o pai dele foi embora, eu falei que foi criado o Banco do Brasil, o pai dele pegou todo o dinheiro e foi embora. Ou seja, o Brasil já nasce com um problema econômico muito grande mesmo. Além do mais, construir o Estado brasileiro vai ser difícil. O que compõe um Estado? Uma Constituição, um espaço territorial, certo? E também o reconhecimento de outras nações.
Então Dom Pedro I tem que correr atrás disso, de criar uma Constituição, de manter a sua unidade territorial e também de reconhecer que os outros países reconheçam o Brasil como um país independente. Bom, como eu falei, a questão territorial vai ser resolvida através das guerras, tá? Eu vou ter batalha do Genipapo no Piauí, eu vou ter batalha na Bahia, eu vou ter batalha em diversos locais do Brasil, principalmente Norte e Nordeste, isso eu já expliquei o porquê, certo? Era um país que lucrava muito com o comércio português, e ele conseguiu manter a unidade territorial. Massa. Agora, é importante a gente também ter o reconhecimento da nossa independência. E aí, galera, por que isso é tão importante? Simples. Vamos parar para pensar. O Brasil está sem dinheiro. Falei, Dom João VI levou quase tudo embora. Como é que o Brasil pode conseguir dinheiro? Através de empréstimos. Mas aí vamos lá. Digamos, Dom Pedro I chega lá na Inglaterra e fala assim, ó, Inglaterra, tu não tá a fim de me prestar um dinheirinho aí, não? A Inglaterra vai falar assim, pô, velho, deixa eu te falar, eu sou aliado de Portugal. E tu sabe que Portugal não reconhece tua independência. Se eu te emprestar o dinheiro, eu vou ficar mal com Portugal. E não é legal, não estou afim disso. Digamos que o Brasil entre numa guerra com outro país, sei lá, com a Bolívia. Precisa de exército. O Brasil não tem de exército. Então ele precisa contar com o exército ou com o auxílio de outro país. Aí ele chega lá na Áustria. Fala assim, pô, tem como a gente fazer uma aliança militar aqui e tal, não sei o que lá. Bicho, eu te falar. Desde o Congresso de Viena, Portugal é meu parceiro, cara. Não tenho condição de fazer isso pra você não, brother. Você tem que conseguir primeiro o reconhecimento de Portugal. Ou seja, o primeiro país que que o Brasil precisa que se reconheça a sua independência é Portugal. E o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil foi... Pesquisa para mim. Vejam aí para mim qual foi o primeiro país. E aí eu vou falar que depois de Portugal, outros países reconheceram rapidamente a independência do Brasil. Mas Portugal não foi o primeiro, hein? Tá bom? Vamos lá. Como é que Dom Pedro I conseguiu fazer com que Dom João, no caso, aceitasse a independência do Brasil? Bom, primeira coisa que Dom João fez, exigiu que ele recebesse, melhor dizendo, o título de chefe honorário, ou rei honorário, imperador honorário, uma coisa assim, do Brasil. Ou seja, ele seria sempre o chefe maior brasileiro. Só no papel. Então, ok. E outra coisa, Portugal exigiu que o Brasil pagasse 2 milhões de libras, 2 milhões de libras para Portugal para reconhecer sua independência. Se 2 milhões de libras hoje é um dinheirão, imagina em 1822. Ok, Dom João então pensa assim, Dom Pedro pensa assim, bom, eu preciso de dinheiro. O Brasil tem dinheiro? Quem tem dinheiro? Começa com e termina com Inglaterra. Inglaterra tem dinheiro sobrando. Então Dom Pedro I chega lá e fala assim, Inglaterra, tu não tá a fim de me emprestar um dinheiro para eu pagar meu pai para conseguir minha independência? A Inglaterra, mas é óbvio, mas eu só vou te pedir algumas coisas. Eu exijo que o Tratado de Aliança que nós estabelecemos lá em 1810, aquele dos 15%, que ele seja renovado por mais 15 anos. 15 ou 20 anos? 15 anos. Aí o Brasil olha, ok. Outra exigência da Inglaterra, que o Brasil acabe com o tráfico de escravos. Dom Pedro olhou e falou, ok. Com isso eu te empresto dinheiro. Então falou, massa, me dá o dinheiro. Dom Pedro I falou assim, aí pai, conseguiu dinheiro. Não tinha telefone nessa época, tá? Essa zoeira. Pai, conseguiu dinheiro.
Ele disse, sério, filhão, sério, consegui. Onde é que conseguiu? Com a Inglaterra. Aí Dom João VI virou e falou bem assim, ó, tá, passa o telefone aí pra Inglaterra aí. Aí pegou, né, e falou bem assim, a Inglaterra, sabe aquela dívida que eu tenho com você? A Inglaterra, sim, claro, aquela dívida é imensa, né? Falou, abate ela aí. Mano, olha que coisa de maluco, olha que coisa de doido. Dom Pedro I precisava de dinheiro para pagar a independência do Brasil. Pegou dinheiro com a Inglaterra. Dom Pedro I passou esse dinheiro para Dom João VI. Dom João VI tinha tanta dívida com a Inglaterra que devolveu o dinheiro para a Inglaterra para abater a dívida. Preciso dizer mais alguma coisa? Olha só. Dom Pedro pega dinheiro para a Inglaterra, passa para o pai. O pai deve à Inglaterra, devolve o dinheiro para a Inglaterra. Quem se lascou com isso? O Brasil. Por quê? A partir de agora tem uma dívida externa. E quem se deu bem mesmo com isso? A Inglaterra, que o dinheiro nem saiu de lá praticamente e ganhou 2 devedores. Ao invés de um, agora eu tenho 2. Gente, o Brasil conseguiu reconhecer, Portugal conseguiu Portugal reconheceu a independência do Brasil. E depois, logo depois, a Inglaterra também. O Brasil é independente. Depois que Portugal e Inglaterra declararam o Brasil independente, um monte de países de todo o mundo começou a reconhecer a independência do Brasil. Bom, o Brasil conseguiu manter seu território, o Brasil conseguiu o reconhecimento de Portugal, agora o Brasil pode fazer acordos comerciais, o Brasil pode fazer acordos políticos, o Brasil pode fazer acordos militares, isso será muito importante para a gente. Falta o quê? Uma Constituição. Próxima aula a gente fala sobre isso. Meninos, tem um deverzinho, tá? Que eu vou colocar no mural. E o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão fazer esse dever, certo? E vocês vão mandar lá uma foto. Professor, o dever aqui. Coloquem o nome de vocês e mandem a foto do exercício que vocês fizeram. Ok? Beijos, bom final de semana, se hidratem, muito cuidado com o Covid e até mais.